O único tratamento que te passaram foi a prednisona. Então, se o único tratamento passado para você foi um corticoide em baixa dose, que tem uma função exclusivamente anti-inflamatória, seu tratamento certamente está equivocado. O tratamento da artrite reumatoide, ele deve incluir medicamentos inicialmente que são considerados modificadores do curso da doença. E esse recado ele vale para você que está usando anti-inflamatórios, como naproxeno, nimesulida, vale para você que está usando somente corticoides. Se o seu tratamento inclui apenas esses medicamentos, o que você está fazendo é basicamente mascarar a dor. E aí você pode pensar, mas o tratamento não deve ser com o objetivo de controlar as dores provocadas pela artrite reumatoide? E sim, em parte, o objetivo é controlar essa dor. Mas não somente isso. Eu tenho que ter por objetivo também evitar que você tenha as tão temidas deformidades articulares. Eu tenho que ter por objetivo reduzir o seu risco cardiovascular provocado pela doença. Eu tenho que ter por objetivo reduzir o risco da doença afetar o seu pulmão, de fazer vasculite, de aumentar o seu risco de neoplasias, por exemplo. Então, fazer o tratamento com único ênfase em controle da dor é algo insuficiente quando você considera uma doença tão complexa quanto é a artrite reumatoide. Um caso que eu sempre conto, uma paciente minha que fazia o tratamento inicialmente com artrite reumatoide e um belo dia ela desapareceu do consultório. Ela parou de vir às consultas, optou por seguir outros caminhos. Isso é muito comum no consultório, não tem muito problema com isso. Mas um belo dia ela resolveu voltar e falando que tinha largado os tratamentos, os medicamentos que eu havia passado, estava usando apenas uma fórmula. Nessa fórmula tinha meloxicam, tramadol, codeína e deflazacort, um corticoide. Ela chegou dizendo que estava bem, que estava tranquilo, que não tinha dores, mas quando nós fizemos a avaliação, quando eu avaliei as articulações dela, eu percebi que as juntas dela estavam todas inflamadas. Eu percebi que o exame laboratorial dela estava completamente alterado, mostrando PCR elevado, hemossedimentação elevada, indicando inflamação. Ela já estava com problema nos rins, já estava com manifestações no fígado. E quando nós observamos o caso dela mais a fundo, nós percebemos que ela estava apenas se enganando, ela estava mascarando a dor. Né? E a doença continuou fazendo o processo inflamatório, continuou evoluindo, ela continuava inflamada e agora ela estava com problemas nos rins e no fígado por causa de medicamentos que não deveriam ser usados por tanto tempo na artrite reumatoide. Então isso resume o que nós falamos sempre para o paciente que tem uma doença autoimune, como artrite reumatoide, uma doença crônica. O seu objetivo do tratamento não é simplesmente mascarar a dor. Você não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete o problema e achar que aquilo ali vai desaparecer. Você precisa ter uma estratégia muito bem estruturada para controlar a artrite reumatoide, fazê-la entrar em remissão e aí sim, num segundo momento, você vai começar a retirada gradual dos medicamentos para você ter a remissão e também ter uma vida sem medicações. Se você não acredita que isso é possível, eu consigo te afirmar que diversos dos meus pacientes já conseguiram algo semelhante e você também provavelmente conseguiria.